Salve, salve, rapaziada! Mais uma edição aqui do The Coach Cast. Hoje a gente vai trocar uma ideia com a atual campeã brasileira, o faixa preta brabo da Checkmate, lá de Copacabana, da Fight Zone. Vini Silva e Michele da Silva, muito bem-vindos. Obrigado a todos vocês aí ter me dado essa oportunidade dessa conversa. Eu pude te acompanhar nas mídias aí, que estava rolando, na época da campanha do Europeu. O teu corre, muito bonito, muito gratificante. E, cara, deu vontade de conhecer um pouquinho aí de vocês. O Vini, a gente tem alguns amigos em comum. E o espaço tá aberto aí para vocês, pra gente trocar essa ideia hoje aí. Então, galera, falando aqui com vocês, estamos nesse podcast maravilhoso aqui do Dave. É uma honra estar participando. Boa, eu que agradeço. Essa oportunidade, esse espaço que a gente está aqui falando, tá aqui com a Michele, essa braba de jiu-jitsu, que eu tenho um prazer de estar trabalhando com ela. E é muito gratificante, espero que nossa conversa seja muito proveitosa aí. E vamos que vamos, né? Não, vai ser. Fala, Michele, se apresenta um pouquinho aí. Fala, galera, meu nome é Michele. Como vocês sabem, hoje eu estou aqui, né, com o Dave. Queria agradecer muito a você por estar dando essa oportunidade por mim, porque é uma coisa muito valiosa para mim, porque, tipo, é uma coisa que eu nunca esperava, sempre queria estar lá no topo com mais crianças de hoje em dia, né? E é isso. Quero agradecer muito você. Não, você já tá no topo. É isso, parabéns. Sou teu fã, pô. Só a tua dedicação. Falar de título nem, né? Não precisa nem discutir muita coisa. Exato. Mas você, pô, menina muito guerreira, parabéns pela família também, que, né, te dá todo o apoio. Enfim, Vini, me fala aí como é que começou o contato de vocês aí, onde você foi achar essa fera aí. Então, David, a gente estava lá na comunidade do Cantagalo, Pavão. O que tem naquela água do Cantagalo lá, meu? Sai tanta gente brava ali do jiu-jitsu ali que eu não sei. Campeão de tudo quanto é lado. Era campeão mundial, pan-americano, edições de luta casada, a galera ali é braba. E já temos uma nova promessa aí lá da área. Então, nosso trabalho começou, a mãe dela chegou lá no nosso projeto, no projeto antigo que a gente trabalhava, e queria colocá-la para treinar jiu-jitsu. Ela já praticava jiu-jitsu, mas já procurando um lugar diferente para treinar. Ela estava cada vez mais avançando, procurando novos desafios. Chegou lá com o amiguinho, bem despretensiosa, com essa carinha meiga que ela tem, eu tava puxando o treino, me apresentei, conheci, é mesmo? Então vamos treinar. O treino tá começando aqui agora, então vamos. Aí a primeira aula já era aula no gi, já era aula sem kimono. Aí ela não tinha essa experiência de treinar sem kimono, era mais de kimono, chegou lá, falei, vai com fulano. Michele. Eu falei, vai que foi. É aquilo, né? Chega na academia nova, né? Eu falei, ela é braba mesmo. Aí botei com primeiro, ela treinando duro, vou ter que seguir treinando duro. Eu falei, rapaz, essa menina aí vai dar trabalho, Tem jeito uma coisa. Aí, daí em diante, ela ficou com a gente lá no projeto. Foi um ano bem longo, de bastante títulos, aprendizagem principalmente. E hoje estamos aí na equipe Checkmate e o trabalho continua. Foi uma sorte grande a gente ter se encontrado, né? Porque eu acho que deu conexão com a família, com ela. Deus foi uma coisa sabe boa. De tudo, exatamente. Deus sabe de tudo. E, Michele, me fala como é que começou na tua vida esse amor pelo esporte. O jiu-jitsu foi seu primeiro contato no esporte ou não? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu com uns 4 anos, meu irmão fazia triatlo. E desde quando? Meu irmão sempre ia fazer triatlo, né? E minha mãe me colocou junto com ele pra ir, né, fazer. E desde esse momento, então, eu me fiquei apaixonada pelo esporte. Literalmente. Aí, eu conheci o Vini e fiquei, tipo, impressionada nele, porque ele é um professor muito bom pra mim. Gostei muito dele. E chegando na academia com uma vontade de treinar e quis conhecer todo mundo de lá. A partir desse momento, comecei a foquei mais nos campeonatos, treinei com mais força, treinei com mais fé, com perseverança. E também, a partir desse momento, a gente começou a ir para os campeonatos
e o Vini começou a ser meu coach. Desde esse momento, eu comecei a ter muita confiança nele, porque eu tive tanta confiança nele que até hoje a gente tá junto. Esse bonde aí vai muito do longe esporte, ainda. era do esporte. E tu lembra do seu primeiro campeonato? Como é que foi? O meu primeiro campeonato foi na faixa cinza. Eu lutei o sul-americano, logo no campeonato da CBJJ. Logo pra estrear, logo com o pé na porta. Fui com muita fé, muita perseverança, muito amor, muita coragem e consegui ser campeã. Desde esse momento eu fiquei com o Vini. E desde esse momento a gente foi fazendo campanhas para ir para campeonato, fizemos muitas campanhas para ir, tipo, pro europeu, que a gente começou a fazer a campanha. Foi muito suor, muita luta para chegar lá, né? Não consegui o resultado que eu queria, né? Mas como todo mundo fala, sempre tem que perder, sempre você perde para você ter uma evolução. E desde esse momento, eu vi que não era só de ganhar. E comecei e fui para casa, levantei a cabeça, coloquei muita fé em Deus e comecei a ralar muito, treinei muito, para quando chegar no Campeonato Brasileiro, conseguir me consagrar tricampeã brasileira. Foi muito suor, muita garra e confiei muito em Deus. Parabéns, cara. É isso, a vida é assim. Exatamente. Você nunca perde. Ou você aprende, né? Exatamente. Você treinou mais, foi lá e conquistou o tricampeonato brasileiro. E quando é que foi o teu primeiro brasileiro? Meu primeiro brasileiro foi na faixa cinza em 2023. Eu fiquei muito nervosa, porque, tipo, era meu primeiro campeonato fora da comunidade que eu vivo, né? Aí fui com muita fé, né? Muita perseverança, como eu falo que sempre estou com isso, e consegui ser campeã, né? Você lembra quantas lutas você fez? Eu fiz 2 lutas duríssimas. Ah, legal. E o segundo? O segundo, eu já fui com mais garra, mais perseverança. Que Já foi tava mais profissional ali, né? Eu sabia já que... tava já num esquema. Aí no 2024, eu peguei a amarela. E ganhei 1 grau durante esse percurso. Aí eu fui pro Campeonato Brasileiro, né? Tive 2 lutas também. Nessas 2 lutas consegui ser campeã de novo. E queria agradecer muito a Deus, né? Porque sem ele nada disso seria possível. E, Vini, tu como professor ali, cara, como é que você decidiu se dedicar a ela? Você identificou a habilidade, a técnica, a facilidade ou vontade, o coração? O que despertou mais em você para direcionar esses olhos para ela, para acompanhar ela, como vocês fazem aí? Então, eu sempre trabalhei com as crianças, lá no antigo projeto, e sempre foi um time muito forte de competição, mas também um time muito unido. Porque eu acho que o projeto social é isso, não é só a questão da competição. Eu acho que tem a questão aí da socialização, dessas questões da formação do cidadão. E eu sempre foquei nessa vertente. Quando eu comecei a perceber que as crianças estavam engajadas nas competições, eu falei, poxa, se eles querem, se eles têm essa vontade, essa vocação, então eu vou dar asa para eles voarem. Foi aí que a gente começou fazendo vários trabalhos de equipe, conseguimos alguns troféus de equipe, tanto troféu de kimono, sem kimono. E quando eu ingressei na equipe Checkmate, a Michelle tinha os campeonatos marcados. E ela tava com essa questão de treinar sem kimono. É uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre pratiquei, já participei de algumas competições. E aí ela falou assim, Vini, vamos nos preparar. Só que ela sempre teve essa questão a mais de competição, ela sempre foi uma menina muito guerreira. E ela se identificou nessa conexão dos campeonatos que a gente estava no antigo projeto, até essa questão da preparação sem kimono, que foi uma coisa que despertou muito ela. Então, quando a gente viu ele, poxa, sem kimono, força de vontade, garra, uma família que apoia, ela falou, Vini, eu quero ir com você. Quero ir com você. Boa. Então, eu acho que além das questões de competitiva, as questões sociais, eu acho que é a questão da parceria e da lealdade. Eu acho que isso aí foi o que me falou mais alto ali no momento. Foi o momento que eu vi, eu falei, que eu tenho que retribuir, eu tenho que estar junto com ela para poder aprender também. Porque no momento que a gente decidiu ficar juntos, no momento que eu conversando com a mãe dela, com a família, elas vieram para Checkmate, para a nova equipe, junto comigo,
eu falei, esse é o maior sinal. Esse é o maior sinal. Independente da competição ser prata, ouro ou bronze, eu acho que a maior questão, acho que é a lealdade, é a questão de buscar o conhecimento, é a questão de estar junto ali e ter alguém para contar. Porque é isso, né? Quem vai estar com você nas trincheiras, né? A questão é essa. Aí quando eu percebi essa conexão, eu falei, cara, isso é diferente de tudo. É diferente de tudo, então dá a mão aqui e vamos junto. Vamos junto. Aí hoje em dia ela faz parte lá da nossa equipe, a gente já trabalhava juntos antes e agora a gente só continuou o trabalho que já estava sendo feito. E estamos aí colhendo os frutos e plantando, colhendo e plantando. Pô, cara, eu sou meio suspeito para falar porque eu adoro incentivar a carreira, sabe como é que é? Eu acredito, aquele velho clichê, né? Eu acredito na pureza da resposta das crianças. Que a gente, como você falou, como é oriundo de projeto, a gente não está preparando somente um atleta. Exatamente. Né? A gente está preparando um cidadão de bem, focado na saúde, focado na alta performance. Perfeito. E a gente sabe da dificuldade do custo de ser um atleta de alta performance. Com certeza. Falando das campanhas que vocês fizeram para poder viajar, para poder estar presente nas competições, né, cara? Me fala o que te estimulou a fazer isso? O que era a única saída? Você abraçou com unhas e dentes ali o projeto europeu. Me fala um pouco como foi a ideia de vender, de fazer rifa, entendeu? Me fala um pouquinho, porque isso incentiva outras pessoas, sabe como é que é? Contar essas histórias eu acho bonito, porque às vezes a pessoa tem a vontade, não tem a coragem, às vezes acha que não vai dar certo, sabe? Exatamente. E você é um exemplo que dá certo, sabe como é que é? Independente de resultado, não é o ouro no que vai fazer diferença, não. Entendeu? É você estar presente, se disponibilizar, estar presente, você já é uma vitoriosa, como seus títulos aí não deixam questionar. Me fala um pouquinho disso, Vini, tu como professor, cara. Foi uma jornada... Porque também, desculpa, não é um custo só dela. Não mesmo. É isso que a galera às vezes não entende. Entendeu? Não mesmo. Então, a tua barra também é pesada. Exemplo disso, eu cheguei de São Paulo com ela, na segunda de manhã peguei um trânsito, perdi 2 aulas particulares. Aí. Às vezes para algumas pessoas pode não ser muita coisa, mas para quem conta o centavinho ali para pagar a conta no final do mês... Acredito. Faz diferença. Mas em relação à campanha do europeu, foi... Eu acho que uma coisa leva a outra, né? É o que eu já comento com algumas pessoas. Eu acho que no planejamento de carreira, a gente tem que entender até onde nossos pés podem alcançar, nossas pernas podem alcançar e até onde você pode sonhar. Poxa, a Michele já estava com o bicampeonato brasileiro, já tinha sido tricampeã sul-americana, já tinha conquistado o título do ADCC Open e já tinha inúmeros outros títulos. E eu falei, o próximo passo a gente tem que sonhar mais. Tem que sonhar mais. Falei assim, vamos pensar no campeonato no exterior. Vamos pensar no campeonato exterior. Por que é isso? A gente precisa que alguém note, sabe? Porque a gente está tentando fazer o nosso trabalho, mas às vezes, não culpabilizando ninguém, mas a gente não é visto. A gente não é visto. O campeonato do Kids só vai ter crianças. Se tem umas crianças sendo vistas e outras não, vamos tentar entender qual é a motivação. Então vamos tentar fazer um barulho um pouco maior dessa vez. Vamos tentar ir para a Europa. A gente nunca tinha saído do Brasil. Primeira viagem internacional, diretamente para a Europa, para a Itália. E já tinha passaporte, nada? Já o tirou do zero? Como é que foi isso? Quando eu comecei a idealizar esse plano, eu tirei o meu passaporte. A mãe dela e a Michele já tinham. Ambas já tinham passaporte. E eu comecei a idealizar isso porque eu estava acreditando. E na época eu estava no meu antigo projeto, eu falei com outras 2, 3 crianças de responsáveis. E galera, hoje você vive só do jiu-jitsu? Jiu-jitsu e outras lutas, e afins. Tá. E eu falei, galera, vamos movimentar pra gente poder ir. Vocês são umas crianças que estão aí no topo, estão brigando, capacidade técnica, tem um apoio da família, então vamos tentar sonhar. Aí no meio dessa minha transição, a Michele me acompanhou, eu falei, Michele, eu já tinha falado com você, então agora vai ser aqui, ó, nosso trabalho aqui voltado pra gente poder conseguir realizar nosso sonho, que é o próximo passo, né? E a gente começou essa campanha do europeu, começamos ali meio receosos,
pede pra alguém, pergunta pra alguém, faz isso, porque é a primeira vez, né? Fazendo uma coisa tão grandiosa assim, a gente sabia que precisava de outros braços pra nadar junto com a gente, outras pernas pra caminhar junto com a gente. A gente falou, então vamos embora, então vamos começar a abraçar essa campanha. Fizemos um banner, um flyer, começamos essa campanha pra poder acreditar nesse sonho, porque eu realmente acreditava que ela tinha o potencial, que ela tem o potencial de estar lá fora e brigando entre as melhores. E começou toda uma campanha sofrida. Parece que fizemos uns 5 anos em 3 meses. Foi exatamente isso. Foi venda de bala, foram rifas, foi vaquinha online, conseguimos passar na Record, nas redes sociais da emissora e na televisão, conseguimos... Contato com Ferrugem. Aí passamos até a gostar de pagode. Mas foi uma coisa que foi sofrida. Conseguimos alcançar pessoas que a gente não imaginava alcançar. Conseguimos alcançar um número de pessoas que a gente realmente não imaginava. E, o mais importante, pessoas que às vezes tinham pouco para ajudar, foram as pessoas que mais ajudaram. Isso foi... Acho que o poder da empatia, o poder de reconhecer a formação dela como cidadã e como atleta, as pessoas olhando para ela. Às vezes, muitas pessoas têm um sobrinho, têm um filho, têm um pai que tentou ser atleta, que tentou alguma outra oportunidade e não conseguiu. Eu acho que isso comove um pouco mais as pessoas, sabe? Sim. Entendendo a correria dela, entendendo a nossa correria, a correria da mãe, a minha. Muitas pessoas que tinham pouco, mesmo se compartilharam. Mesmo tendo pessoas que poderiam alavancar um pouco mais, não fazendo muito essa parte, mas as pessoas que se prontificaram foram fundamentais, porque ajudava com pouco, divulgava para outro, ajudava com pouco, divulgava. E foi uma campanha que foi tomando uma proporção surreal. E dessa campanha, qual o momento mais de dedicação dessas pessoas que mais te emocionou? Que você viu assim, tipo, pô, que... Então, eu acho que... Você foi mais grato, assim, que te tocou mais? Eu acho que foi o momento que foi para as redes sociais. Eu acho que na hora que chegou ali na televisão, na hora que chegou nas redes sociais, foi o momento que mais me tocou, porque tinha gente de inúmeros lugares aqui do Brasil, ninguém é milionário, mas pessoas que estavam dispostas a ajudar. Eu acho que isso aí é o mais importante. Pessoas dispostas a ajudar. E quando isso aconteceu, eu comecei a ver a proporção, os comentários, cada comentário mais carinhoso, cada comentário mais positivo, cada comentário de incentivo. E eu falei, pô, Michele, falei pra mãe dela, Márcia, a gente não tá sozinho. Falei, a gente não tá sozinho. Ela chegou... Eu comecei a acompanhar ela... Foi de um amigo meu, de lá de Copacabana. Ele tem uma página, acho que é Copacabanense, se eu não me engano. Ele filmou ela lá na orla, fotografou e falou, Dave, ajuda essa menina que ela tá aqui fazendo não sei o que e tal. E ela nem apareceu assim. Pelo que eu notei, ele meio que fez escondido, né? Disfarçado. Filmou e joguei que eu era da mídia e tal. E, cara, eu me considero uma pessoa abençoada por ter essa oportunidade de externar as pessoas de poder ser um pouco dessa vitrine, sabe como é que é? Quando você entrou em contato comigo, tu veio me perguntar se eu cobrava. É verdade. Para as pessoas virem aqui. Eu não cobro. Se alguém te falou isso, é mentira. Eu gosto de pessoas que queiram vir aqui. Verdade. Isso aqui é um espaço do jiu-jitsu. Eu acredito que o jiu-jitsu é um organismo vivo que ele sobrevive com as nossas próprias pernas. Tem o cara da mídia, tem um cara do fightwear, tem a galera que vende comida nos eventos, enfim. Todo mundo tem seu pedacinho ali, que no final é por causa do jiu-jitsu que está ajudando. E como eu conversei contigo, aqui tem... patrocinador, tem episódio que alguma marca entra em contato, sim, é cobrado comercialmente. Alguém que queira lançar um produto, lançar uma academia, sim, é um acordo comercial. Mas quando é atleta, quando é uma pessoa que a história da qual merece ser externada, eu particularmente, se Deus quiser, eu nunca vou me meter com essa coisa de cobrar e tal. Porque às vezes a gente tem que esclarecer isso, porque as pessoas falam por nós. Exatamente. Entendeu? Que às vezes tem malandro pra tudo, né, meu irmão? A gente é cria do Rio. Então, meu irmão, Rio de Janeiro tem que ser estudado. Vai vagabundo chegar e falar no campeonato,
te levo lá no Decoach, me dá tanto. Me dá tanto. Chega entendeu? aqui, nem cobra. Entendeu? Então a parada não é bem essa. O intuito disso aqui não é bem esse. E, cara, foi paixão à primeira vista. Quando ele me mostrou, eu falei, pô, não é possível, quem é? Aí eu vi Checkmate, falei, Mena, quem é? Aí comecei meus contatos, né, meu irmão? Que a gente é... Vamos descobrir. A máfia do tatame ali. E por acaso tu me chamou pra fazer Foi. uma cobertura dela no Rio Fal. E eu falei, vem cá, essa é a mineira dessa... Falei, ela mesmo! Valeu, Mas né? até alguém ver a gente. Que coincidência. E infelizmente naquele dia não teve luta, não foi isso? Foi. Né? Realmente, Não teve, a tua adversária não apareceu. Uma chave de 3 que... E, pô, cara, como eu te falo, isso pra mim é felicidade, tá ligado? Eu tô me divertindo com esse projeto. Eu já tive 2 podcasts e agora eu tô nesse meu que eu acho que vai ser tocado do meu ritmo, sabe como é que é? Sim, com certeza. E meu ritmo é esse. É ajudar, externar, enfim. Chega de falar de mim. Me fala aí, cara, sobre a DCC, como é que foi, quantas lutas você fez, você ganhou em 2 categorias, você lutou 2 categorias, como é que foi isso? Quer falar um pouquinho? Fala lá. Eu complemento. Então, no ADCC, meu primeiro ADCC foi em janeiro de 2025. Eu me inscrevi em 2 categorias, uma masculina, que foi misto, e na feminina. Na masculina, eu perdi de cara e fiquei já super... Tipo, Pra baixo. super pra baixo. Porque também a menina não tinha chegado na hora que era pra chegar, aí eu fiquei super pra baixo, fiquei muito ansiosa, muito. Aí na hora da luta eu fiquei, tipo, sem confiança em mim. Aí na categoria feminina, eu consegui me consagrar campeã, graças a Deus. E saí lá com uma vitória e outra derrota, né? Aí depois disso, teve alguns campeonatos e teve outra DCC. A partir desse momento, eu já fui com mais garra, perseverança e amor, né? Então eu falei assim, já que na outra vez eu perdi, agora eu vou com total garra. Eu cheguei lá, dei meu melhor. Confiei em Deus e foi isso. Eu consegui me consagrar campeã nas 2 categorias, fiz uma luta em cada. E queria agradecer muito a Deus, né? Não, parabéns, tirou onda aí, as medalhas aí, cara. Na nossa primeira participação da DCC Open, né? Foi lá em São Paulo, como ela disse. E eu falei assim, vamos desafiar. Masculino e feminino. Vamos desafiar, porque eu vejo ela treinando na academia, eu falei assim... Ela vai apertar alguém. Aí, na semifinal, ela lutou com o campeão da categoria. Foi o menino que foi campeão. Muito brabo também, o Pitbullzinho. Muito brabo, o Miguel Pitbullzinho. E foi uma luta duríssima, Dave. Uma luta duríssima. Queda pra lá, queda pra cá. Briga por posição. Falei, caramba, que porradaria. Eu falei, quero ver o replay dessa luta depois, nas próximas edições. Mas aí ela saiu com o bronze. Perdeu na semi pro Miguel, que foi o campeão, e foi pra categoria feminina. Finalizou a final, não foi? Finalizou a final, especialidade da casa, finalizou a final e foi a primeira participação na DCC dela. Campeã na feminino, bronze na masculino. Aí rolou o do Rio, porque os ADCCs, como eles são itinerantes, né, vão mudando os locais, a gente tenta buscar o mais próximo ali por questões de custo, né? A gente sabe muito bem como é que é isso. São Paulo deu pra ir, rolou Rio, agora Petrópolis. Falei, é agora. Vambora. Já escrevi em 2 categorias femininas, a Adélia é a única que tinha acima. E não escrevi na categoria masculina porque tinha um companheiro nosso lá também. Então eu falei, pra evitar aqueles lutos e tudo mais, ela já tá com 2. Na feminina, acho que tá bom. A gente tava em ritmo de um campeonato uma semana antes e um campeonato na semana posterior. Então eu falei, tá bom, 2 categorias. Foi lá nas femininas, ganhou as 2. Finalizou as 2. Que maneiro, cara. Tricampeã DCC Open. E como é que tá os projetos aí pra frente? Quais os principais objetivos aí daqui pra frente? Vai lutar o Rio Inter? Como é que tá isso aí? Então, agora em julho, né, a gente tá com os 3 campeonatinhos já engatilhados, se tudo der certo. No Curitiba, o Internacional Kids Curitiba, da VJF. O Rio Inter também aqui no Rio, mais pertinho de casa, também da VJF. E o AJP, da etapa do Grande Lã. Maneiro. A gente já tá também inscrito. E o restante a gente tá aguardando, ver como é que tá os recursos, como é que tá o caixa. A gente tem as pretensões de ir pra Vitória,
Princesa pra Vitória. Foi um lugar que a gente nunca foi ainda, né? Agora nessa nossa jornada de viagem, de competição. Mas eu acho que o mais importante que a gente tá almejando agora até essa reta final do ano é tirar o visto. Americano. Visto americano. Porque é o que eu falo, né? Planejamento de carreira. Ela agora consagrou... Já passou por alguma entrevista? Ainda não. Ainda não, porque exatamente, a gente estava com alguns custos de viagens desse campeonato brasileiro, europeu, etc. E agora está tentando ter recursos para poder dar entrada no visto. Porque também não é pra gente não é uma coisa barata. Não é barato. Não é barato. Não é então, barato. Pra gente é uma coisa que... E é uma parada incerta, né? É uma parada incerta, porque a gente imagina, investir uma quantidade que pra gente é bem significativa e não dá certo. Porque às vezes tem gente que tenta 1, 2, 3 vezes e uma hora vai. Mas... Uma hora vai, mas tem que ter e tem também que consegue de primeira. De primeira, espero que não dê certo. Aí agora a gente voltou desse tricampeonato brasileiro. Eu falei assim, vamos cumprir a agenda que já tá programada e tentar focar no visto, porque, né, o Pan Kids é lá. O Pan Kids é lá e nosso objetivo é esse. Visto que no Brasil ela já conquistou todos os títulos, medalhou lá no Europeu Kids. Próximo passo, tudo der certo, visto americano para arrumar as malas pro Pan Kids, né? Quem sabe ano que vem ou no próximo ano. E Vini, fala um pouquinho aí da tua história no jiu-jitsu, como você pegou a faixa preta, de qual escola você vem. Então, Ney, eu comecei o jiu-jitsu muito tempo no projeto social lá no Cantagalo mesmo. Você é cria de lá? Cria de lá. Muito tempo lá. Aí parei, aí foi quando eu migrei para outras lutas. Eu sou instrutor de Muay Thai também, professor de boxe, trabalho com essas lutas também. E retornei pro jiu-jitsu, ali perto de me tornar juvenil. Retornei pro jiu-jitsu e segui até a minha última etapa aqui antes de ir para checkmate na equipe do Mestre Tererê. Do Mestre Tererê. Lá me graduei até a faixa marrom lá. E participei de alguns campeonatos, ali até a faixa azul roxa, estava participando e competindo bastante, mas de acordo com uma lesão que eu tive no ombro e a tripla jornada de treino, trabalho e estudo, em vez de ficar um pouco afastado. Eu acho que eu peguei um pouco o gancho da minha lesão no ombro, eu fiquei alguns meses afastado e comecei a investir nas questões de aula para criança e na parte acadêmica também. Foi aí que eu me formei, aí posteriormente entrei na minha pós-graduação também, na minha especialização e foquei no trabalho com as crianças. Eu comecei a ver ali uma recompensa, no sentido de... É mágico ver o brilho do olhar dessas crianças, sabe? Você está devolvendo, né? Exatamente. Eu comecei no projeto social, falei, nada menos justo que fazer o que fizeram por mim, sabe? E é muito gratificante, porque... Eu tive a formação toda no projeto social, eu consegui conciliar a minha formação acadêmica também como professor de educação física, e agora como especialista também da área, e começar a ter muitos multi-olhares para essas crianças, por questões técnicas de jiu-jitsu competitivo, por questões sociais também. E foi aí que eu entendi um pouco o meu propósito, sabe? Aí eu falei, se fosse para escolher entre dedicar meu tempo para treinar e voltar à competição, entre dedicar meu tempo a treinar as crianças e vê-las felizes, competindo ou interagindo de uma forma mais inclusiva, eu falei, prefiro ficar com as crianças. Eu falei assim, eu sempre falo assim, não, mas eu acho que nesse campeonato dá para arriscar, mas acontece uma coisa... Bom, estou para entregar agora meu trabalho final de especialização, já estou no processo seletivo de mestrado também, que eu quero continuar estudando. Todos os meus trabalhos acadêmicos foram em cima do jiu-jitsu. Eu levo o jiu-jitsu para dentro da universidade também. Maneiro. Aí eu falo, não, vou dar uma segurada, vou focar um pouquinho aqui, quem sabe daqui a pouco. Que maneiro, cara. E, Michele, como é que é o teu dia a dia, cara? Só jiu-jitsu? Tu tem algum outro hobby? Gosta de nadar? Gosta de pedalar, brincar? Gosta de kickbox? O que você gosta fora do jiu-jitsu? Então, fora do jiu-jitsu, eu gosto de kickbox, que eu faço. Às vezes eu vou, às vezes eu não vou, às vezes eu dou uma parada por causa do jiu-jitsu, porque tem véspera de competição, trabalho muito, guerra muito. E também eu gosto de fazer luta livre. Eu faço toda sexta-feira luta livre com o meu mestre Diogo, lá no Rio Comprido. Minha mãe, ela sempre me leva pra lá, né? E também eu faço jiu-jitsu em outra academia, chamada Geração PP, na Providência. Minha mãe me leva lá toda segunda, quarta e sexta, que são os dias que tem lá. E eu treino, e também tem a minha escola, que é de 7h30 às 2h15. E depois da escola, já vou pro meu reforço. E depois do reforço, todas as terças e quintas,
eu vou pra aula do meu professor Vini, de 4h30, sem kimono, às 6. E depois disso, aí já vem o kickbox. Eu vi você no RJTV, que passou do Geração PP. Acho eu vi que lá. isso é muito bacana, né? Porque eu acho que o intuito é esse, projetos sociais ajudando outros projetos sociais. E eu acho que isso é uma coisa mágica, né? Porque você consegue entender que a conexão de um professor do outro tá em sintonia, né? Que eu acho que isso que é o mais importante. Aí no início do ano eu falei, Michele, vamos fazer essa visita lá, você tem que estar se atualizando, reforçando, até porque a gente treina esse kimono na academia, mas nas aulas que ela tem com o Diogo, lá no Rio Comprido também, é aula de luta livre. Uhum. E a Michele, esse ano, se consagrou campeã brasileira de luta livre pela CBLLE, a Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva, e do mundial. Bosco, né? Do Bosco ali na... É isso aí, e mundial, ali no Tijuca. Uhum. Aí ela conseguiu os 2 títulos, o título nacional e o título mundial lá, treinando sem kimono comigo, com o Diogo lá no Rio Comprido, e reforçando os treinos de jiu-jitsu lá no projeto do Thiago Diógenes, lá na geração PP. Pô, que são pessoas maravilhosas, incríveis. Eu acho que, tipo assim, é uma conexão que a gente tem. A gente fala sobre o jiu-jitsu, sobre as crianças, planejamento de carreira, as questões sociais. Eu acho que é uma conexão ali que, quem sabe, futuramente até a galera trabalhando em prol de um projeto único. Cara, as aparições na mídia, né? Sempre teve um retorno positivo, né? Digamos assim. Como é que você vê a mídia ligada ao esporte? Você acha ela necessária? Você acha ela tem que ser trabalhada? É difícil? Como você falou, você vai no campeonato, tem atletas que aparecem, outros que não. Você consegue identificar o porquê disso? Você acha que tem como mudar isso? Como é que você vê essa parte de mídia? Eu acredito que essas aparições, elas têm 2 fatores, né? Um, eu acredito, de certa maneira, de forma parcial na meritocracia. Realmente tem muitas crianças que têm um dom, têm a vocação, têm uma base familiar e de uma academia para poder mostrar o seu talento. Mas acredito também nas questões do conheço seu pai, conheço seu mestre, sou da mesma equipe. E uma vez que você tem um canal de mídia, você tem um canal de comunicação que possa favorecer alguém, o que não é errado, o que não é negativo, você vai usar os artifícios que você tem. Ponto. Agora a questão é, pessoas que não têm a mesma oportunidade, não têm os mesmos conhecidos, as mesmas oportunidades, mas que estão fazendo por onde ainda não conseguiram chegar nesse nível, ficam um pouco para trás. Tipo assim, eu concordo contigo, mas eu acho que tem métodos possíveis para você fazer diferente. Sim, também acho. No caso dela, falando particularmente dela, você vê que os títulos delas já falam por si só. E esses resultados, eles têm que ser externados. Isso. Como a gente estava conversando antes, não importa se é pelo atleta, se é pela equipe, se é pela TV, se é pelo Instagram. Tem que sair janela fora. Tem que ter um trabalho de mídia ali, exatamente. programado, pensado para gerenciamento de carreira. Sim. Né? Como você falou, você planeja a viagem, você planeja os treinamentos, mas muitas pessoas não planejam a mídia. Hoje em dia, como você percebe aí, tem muitas pessoas que nem têm tanto resultado, mas tem uma mídia forte. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que essa oportunidade ela tem que ser aproveitada. Entendeu? Porque é possível. Não é fácil, mas é possível. É chato ficar filmando, tira foto, posta isso, vai no treino. Mas lá na frente, né? Porque vai dar um retorno. Isso é automático, bicho. Isso é automático. Eu já fiz consultoria, já organizei a administração de rede social de diversos atletas, e aqueles que só ouviram e não fizeram, não tiveram resultado. Os que fizeram aquilo que eu ensinei, fizeram a diferença. Imagina. Entendeu? Então, tipo, cara, é aproveitar a oportunidade. Sim, é chato,
Ah, mas não quero tirar foto, mas tem que tirar. Tem que tirar fazer. foto, Michele. Tem que tirar foto, Michele. É chato, eu falo, mas também não faço. Exatamente, eu falo isso também. Porque como eu já me exponho tanto, eu não consigo ficar... Eu vim pra cá pro estúdio e vim filmando as coisas. Sim. Agora eu vou ter que parar pra editar, pra soltar alguma Exatamente. coisa. Então é um trabalho árduo. árduo. E tem que aproveitar, Tem que bicho. aproveitar. Porque como a gente estava conversando, isso aí tem que ser feito ao contrário. Sim. Você tem que ter uma audiência para quando você entrar em contato com uma marca... Opa, olha esse menino aí, olha essa menina aí. Entendeu? Já tem visibilidade. É um Já é potencial. campeã de tudo. Exatamente. E ainda trabalha bem a sua imagem pública. Exatamente. É isso. Porque pra família, o que eu mais escuto, cara, mas o cara só quer me dar um kimono. Eu falo, maldito, tu não ganhava nada. Exatamente. Agora tu tá ganhando um kimono e ela tá reclamando. Exatamente. Falou tudo. Entendeu? Falou Isso vai tudo. cortando os custos da família. É um curso de inglês, é um nutricionista, enfim, é um leque de coisas que você pode fechar uma parceria ali e economizar no teu orçamento de casa, entendeu? E a galera não vê isso. E eu converso muito isso com a Michele, com a mãe dela, e a gente está entrando nessa sintonia. Por exemplo, nessa campanha do europeu, a gente foi... Tudo quanto é forma que a gente podia ir além, a gente foi, né? E uma marca, a gente conversou, falei, poxa, eu entendo que para vocês pode ser um tiro no escuro, pra gente que a gente já tá vivendo isso, sentindo, a gente sabe que alguma coisa vai sair daqui, mas, poxa, então vamos fazer o seguinte, dá só a oportunidade de a gente poder divulgar a marca. Vamos fazer tipo uma experiência, né? Vamos deixar um determinado tempo, a gente vai divulgar, se vocês gostarem do nosso trabalho, mesmo que a gente ainda não esteja 100% dentro do jogo da mídia, não entenda 100% como funciona, mas está tentando, a gente está tentando se atualizar. Tá bom, então vamos fazer esse esquema. Começamos o trabalho de divulgação. Próxima etapa, cursinho de inglês liberado. Boa. Falei, opa, maravilha. Necessário. Aqui, a ponta do iceberg tá surgindo. Então vamos lá de novo, trabalho de mídia, ganhou isso, posta lá a marca, vamos lá, divulga, fulano. Olha só, campeã brasileira, pode falar para ela passar lá no stand e selecionar os produtos que ela quiser. Falei, opa... Falei, pô, já é um segundo passo, né? Porque, por exemplo, voltamos da Europa frio, São Paulo frio, Curitiba vai estar frio. Um casaco, uma bolsa, uma mochila. E, exatamente, corta os custos. Não, e uma dica que eu dou para todo atleta. Se você fechou essa parceria com essa marca de roupa, essa Fightwear, trabalhe o comercial dela. Porque se uma loja de suplemento vê que você faz um comercial bem feito, que você agrega valor ao produto. Fala, poxa... Entendeu? Porque tem muita gente que recebe aqui, ó, recebi aqui, ó, pô, obrigado aí, ó, pá. Só que não externa, é muita coisa. Você pode falar da qualidade do casaco, você pode falar da qualidade da roupa, a qualidade do kimono no treino, qual a performance dele no treino. Exatamente. Você vai agregando valor àquilo que te dá uma moral, aquilo que te dá o apoio. Sacou? Então a galera não... É muito conhecimento para absorver. Assim. Só que são etapas que você vai passar. A gente tem que se atualizar e tem que estar caminhando ali. Um atleta até que quando eu comecei, quando ele entrou em contato comigo, a gente começou a fazer a consultoria com o pai e com a mãe. Tal marca dá uma roupinha para ele. Eu falei, opa, então a gente já tem um ponto de partida. É o ponto de partida, exatamente. Então a gente foi lá na praia, filmou o maior comercialzão e tal. O cara da marca falou assim, ó, passa aqui na loja e leva a loja nas costas, porque eu não tenho como te agradecer o que você fez, entendeu? Exatamente isso. Então, tipo, as oportunidades estão aí, bicho. Exatamente isso. Estão aí. E é como eu falo, é trabalhar... Cara, do jeito que você tem que aprender a falar inglês, do jeito que você tem que aprender a se alimentar, você tem que aprender a mexer na mídia. Exatamente. É mais um tijolinho do teu muro ali. Entendeu? Eu já recebi atletas que estão no UFC hoje em dia que não trabalham em rede social, bicho. UFC. Entendeu? Então é complicado, é de cada um, não é fácil. Não é fácil, eu não vou mentir pra você. É chato, tem dia que tá frio, tem dia que dá calor, tem dia que tá triste, tem dia que tá alegre.
Não é postar também só coisa boa. Eu fiz um vídeo, foi do Marretinha, se eu não me engano, que é lá da Providência. Lá do Thiago, exatamente. Porra, o moleque vindo dentro do trem, irmão. O pai dele me mandou aquilo ali, eu não acreditei, bicho. Dentro do trem lotado, ele sentadinho lá no chão, descansando até chegar em Mesquita, que ele treinava lá com o Daniel 220 e voltava aqui pro centro. Então, tipo, quando ele externou aquilo ali, deu uma visibilidade grande e as marcas vieram, começaram a bater alguém na porta dele. Então, não é só o luxo que a gente tem que postar. Entendeu? A gente tem que postar o dia a dia real. Postar as 2 horas de ônibus lá pro centro pra poder treinar na hora de pico. Pô, tem uma amiga, tem uma filha de um amigo meu, que também é da Providência, que é a Beca, que ela é lá do projeto do Wallace Castro, e começou lá na Providência com... Eu esqueci o nome do mestre, enfim. Uma das coisas que mais deu resultado para ela foi o pai dela buscando ela de bicicleta na Central do Brasil. Ela veio de Vaz Lobo, o pai dela vai de bicicleta, bota ela na garupinha, 10 horas da noite, 11 horas da noite, indo pra... Então, tipo, é um conteúdo real, pô. E a galera quer ver isso. Não é só aquela coisa da praia, da viagem, do avião. Isso também é importante, porque vai te mostrar onde você chegou. Agora, também é mostrar o dia a dia, a verdade ali. Mostrar o sol lá derramando a cada dia. E essa é a parada, é mostrar como é? Que a vida não é um morango. Que a vida não é um morango, exatamente, a gente sabe bem disso. Que a vida não é um morango. Quando a gente tá lá na nossa segunda, quarta, você fala, você tá chegando, tô no ônibus ainda, olha o trânsito, e não tem lugar pra sentar, tá em pé, isso, aquilo, outro, leva 2, um kimono, leva lanche, e vai no trânsito, espremido, aí depois não sei quantas horas subindo comunidade, porque são só projetos, hein? É isso. Pô, os gringos quando vem lá pro Cantagalo treinar, não fica postando foto? Se amarra, se amarra. É isso, pô, a gente tá ali. Exatamente, não vai fazer. Exatamente. Tá começar a valorizar dentro de casa. E me diz aí como é que foi a maior diferença, assim, a experiência mais legal que você teve na Europa. Na Europa, teve muitos lugares que eu fui lá pra conhecer, né? A Fonte Forever. Também fui no Coliseu. E gostei muito dos lugares lá. Tem alguns lugares que eu não conheço, tem alguns lugares que eu conheço, né? E eu gostei muito de lá, né? E a comida? A comida de lá, tipo, a comida de lá é mais ou menos. Não é igual a comida que a gente come aqui no Brasil. Tem um arroz e feijão. Tem arroz e feijão. Tem aquele arroz e feijão carioca. É só massa lá. Farofinha, tava o tempo todo pedindo farofinha. Queria uma farofa. Macarrãozinho da vovó, né? Todo santo dia comendo macarrãozinho da vovó e quando chega lá, cadê o macarrão da vovó? Pô, que maneiro, cara. E desses títulos aí, me conta um importante, um que você mais gostou. Me conta uma história interessante de algum título desse seu. Então, como você sabe, eu já contei do europeu, né? E do brasileiro. Agora eu vou contar do internacional aqui. Isso é interessante, hein? Também. Isso é interessante. Esse aqui também, ó. É verdade. Pode escolher. Pega uma medalha aí e conta a história dela pra gente. Então, o internacional Kids eu comecei com uns 10 anos, né? Comecei no Rio, eu fui pra Curitiba também. Consegui me consagrar nos 2 campeões, né? E fui pra São Paulo competir o campeonato internacional. Na minha primeira luta, foi tranquila, né? Consegui ganhar. Na minha segunda luta, eu peguei uma atleta que é super dura. Minha primeira luta que eu faço muita força, como se fala? Muita força, muita fé. E também, nunca vi uma adversária tão forte quanto a que eu lutei. Foi a luta mais dura que eu já vi. Aí, consegui me consagrar campeã, que agradeci muito a Deus, porque sem ele nada disso era possível. Porque nessa luta, eu, quase perdi. O juiz parou a luta pra ir pro meio do tatame
Eu tava quase morrendo. Eu tava lá pedindo pro juiz parar a luta. E ele falou assim, não pode esperar não, porque senão a menina ganha, né? É. Ele falou assim, ele só fez assim, combate. Na hora que ele falou combate, a menina puxou. Na hora que ela puxou, como você falou, não deixa ela fechar a guarda. Porque essas meninas de hoje em dia, elas gostam muito de fechar a guarda, fazer muita guarda. E eu não era de fazer guarda, eu não sabia nem o que era guarda ainda. Eu não gostava de fazer guarda, eu só gostava de passar, pegar a perna. E nesse dia eu vi o quanto era difícil o esporte, né? Quanto era difícil o jiu-jitsu. E depois desse dia, eu treinei tanto, mas tanto, que agora eu só vou nas competições e vou com fé, né? Com fé em Deus. E agora faz guarda. Agora faz guarda. Então, se não é que esse negócio é difícil, eu vou fazer também. Vini, algum sonho, Vini? O sonho... Engraçado, né? As pessoas falam, meu sonho no jiu-jitsu é ser campeão mundial na faixa preta. O meu sonho no jiu-jitsu é vê-la ser campeã mundial na faixa preta. Esse é meu sonho, porque eu acho que é ali que todo aquele peso que você carrega, eu não vou fazer assim, ó. Você vê, uma emoção que eu tive muito grande, falando de campeão mundial faixa preta, foi o Nenego, né? O Nenego treinou lá na Checkmate Fight Zone. Ele foi campeão um momento depois da época da pandemia. E nessa época da pandemia a gente treinou muito. Treinamos muito juntos, tanto preparação física e às vezes jiu-jitsu. Na jiu-jitsu eu tava uma fuga de vez em quando, que eu ia ficar treinando com o Nenego o tempo todo. Eu falei, tá doido. Na parte da preparação física eu ia lá, falei, opa, tô presente. Do jiu-jitsu uma vezinha ou outra assim na semana, falei... Aí... E quando acabou a pandemia, a gente tava fazendo a preparação física junto. Por conta da minha formação de educação física e tudo mais, eu que puxava o treino de preparação física. E logo após as aberturas dos campeonatos, o retorno, quando ele foi campeão, lá em 2023, quem estava fazendo a preparação física dele era eu. Maneiro, hein? Ele estava aqui no Brasil, aí, se não me engano, viajou um mês e meio antes, e a gente ficou fazendo uma planilha online e tudo mais. Aí ele foi campeão lá contra o Tainan. E, tipo assim, foi uma sensação que eu falei, caramba, sensação mágica, né? Parecia que era eu que estava ali lutando. Aí eu comecei a ter ainda mais noção o quanto que é compensatória essa questão da gente caminhar juntos, né? E agora com a Michelle eu tô tendo o mesmo sentimento e a mesma vontade, o mesmo sonho. Eu falei, cara, daqui a alguns anos, daqui a uns 7, 8 anos aí, eu vi ela campeã mundial faixa preta, eu acho que vai ser em dobro, né? Porque agora com ela, sou professor dela de jiu-jitsu também, né? Então, eu acho que vai ser uma sensação que as lágrimas não vai ter lágrimas sobrando. No brasileiro já foi uma sensação de liberdade imensa lá. As lágrimas rolaram, imagina no Mundial faixa preta. E você, Michel, o que mais te emocionou nessa sua carreira aí de jiu-jitsu? O que mais te fez feliz em algum momento? Conta pra gente esse momento. O momento foi mais feliz quando eu encontrei o Vini, porque desde esse momento eu comecei a competir mais e a gente conseguiu ir pro europeu, como ele tava falando, né? Lá fora. E também, era tanta correria, que era bate e volta indo pra lá, bate e volta indo pra cá, e eu vim junto com a gente nessa aventura. E depois disso eu comecei a ter mais confiança nele e a gente tá junto até hoje. E quem são seus ídolos no jiu-jitsu, assim, de referência, de atleta? Então, como ele tava falando, Jansen Gomes. Jansen Gomes é o homem que eu me inspiro. Tem várias garotas aí também que eu me inspiro, só que ele é o meu ponto, como ele tava falando. Ele tava falando que o sonho dele é ver eu sendo campeão mundial. E o meu sonho é também ser campeão mundial. Então eu tô vendo o Nenego fazendo essas loucuras dele ir para campeonato, fazendo aqueles golpes, sendo campeão mundial. E eu quero também ser isso, né? Quero estar lá no topo junto com ele. Da Gabi Pessoa também, né, mãe? Eu acho é bom a gente falar na Gabi, né? Porque eu acho que ela é uma referência pra gente, a Gabi Pessoa é uma referência. E tanto ela quanto o Márcio, né? Porque a gente vem falando aqui das dificuldades, dos sonhos, eu acho que tá tudo entrelaçado, né? Porque nada é sozinho. Quantas vezes a gente não foi chamado de loucos, né? Porque é isso, a gente estava acostumado a competir só aqui no quintal de casa, Rio, Barra, Deodoro, ali nas arenas.
primeiro campeonato que eu fui, sem ser São Paulo, foi com a Michelle. Ela já havia ido a primeira vez pra Curitiba. Aí foi a minha primeira vez, tipo assim, a gente tava sem recurso nenhum. Falei, vamos. Falei com a mãe dela, vamos. Falei com os outros alunos, vamos. A gente foi pra Curitiba, a gente chegou lá, teve um resultado maravilhoso. Foram 4 crianças, 2 ouros, 1 prata e 1 bronze. Falei, cara, o mundo tá aí. Aí daí em diante a gente não parou mais. Aí bate e volta pra São Paulo o tempo todo. Chega na manhã que vai lutar e volta na mesma noite. Aí nesse ano a gente foi fazer isso na DCC. A gente chegou na manhã de sábado, lutamos no sábado, voltamos no sábado. E quando a gente chega no meio da semana, a Michelle recebe o convite pra lutar o TCF. Uma vaga preliminar pro GP de R$10.000. Maneiro. Aí eu falei, e agora? A gente acabou de voltar de São Paulo, tem que ir pra lá de novo. Com que dinheiro, Michelle? Né? Aí, Com que dinheiro? E como é que foi esse corre? na correria. Não, a gente recebeu a informação, o sorteio que aconteceu do TCF foi de terça pra quarta, ou quarta-feira. A gente acabou de voltar de São Paulo, tava em êxtase ainda por causa da DCC, primeira DCC, campeã, e também sem recurso, vamos ter que voltar. E agora, uma oportunidade, porque ela ganhando a seletiva e indo competir um GP de R$10.000, pode ser um valor que vai incentivar ali a carreira dela, tá pelo menos para os próximos campeonatos, para dar mais visibilidade, né? E ela falou, vamos ter que arrumar alguma forma. Começamos a falar com alguém, começamos a falar com outras pessoas, começamos a divulgar na rede social. Eu falei, pô, conseguimos. Passagem daqui, bate e volta. Nada de pensar em dormir em casa de alguém, nada de pensar em dormir em hotel, bate e volta. Não tem jeito, a gente chega lá às 5, 6 da manhã, normalmente São Paulo é assim, chega às 5, 6 da manhã, brasileiro também foi. A gente vai lá, lutou, foi campeã da seletiva, estamos aguardando aí o GP de R$10.000 lá do TCF, e voltamos de São Paulo 2 vezes na semana de bate e volta. Na semana seguinte o corpo tava... Exausto. Exato. Mas é nessas correrias que a gente vai se inspirando, né? Aí a gente, quando tava indo pro europeu, a gente tava lendo um livro da Gabi Peçanha. O livro que ela lançou, autografado pela própria Gabi Peçanha. Aí a gente estava lendo um livro, coincidentemente estava lendo na ida para o europeu, e lá tinha uma passagem, a gente encerrou a parte da leitura quando ela falou que perdeu um campeonato internacional e pensou em desistir muitas das vezes, depois voltou, e hoje em dia está aí a atleta que a gente conhece. Coincidentemente foi na vez que a Michelle foi para o europeu, ficou em 3º lugar. Eu falei, a gente voltou de lá, falei, pô, você lembra o que a gente estava lendo quando a gente veio? Sabe, parece que foi uma coisa premeditada, porque a gente estava lendo exatamente de uma pessoa que a gente tem inspiração e foi um cenário que se repetiu. Ela estava ganhando tudo aqui, chegou lá e ficou em 3º. Então falou, opa, isso é um sinal para a gente não desistir. Isso é um sinal, pelo contrário, é uma aprovação, para ver se realmente o que a gente leu ali, a gente leu com fé, a gente leu com vontade, se a gente acredita no nosso sonho, no nosso potencial. A gente voltou, tá aí o título brasileiro. Não, cara, eu sou fã de vocês. Acho que a gente, logo no primeiro contato, já se identificou, trocou uma ideia maneira. E, cara, queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Sei que é um papo curto, mas é uma coisa que pelo menos a gente se apresentou aqui. Mas, cara, essa câmera aqui é de vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, externar, agradecer... patrocínio, sonho, enfim. Pode falar aí à vontade, essa câmera é de vocês aí. Vai lá, Michelle, pode fazer as honras primeiro. Solta a voz, Michelle, solta a voz. Eu queria agradecer muito o seu Carlinhos, que ele trabalha na Camurim, é um dos fundadores de lá também, que ele é o dono da empresa. Ele sempre tá me apoiando, me ajudou a ir pro europeu. E também queria agradecer a geração PP, como eu tava falando, porque ela foi o suporte que me deu para ter mais garra e me deu também o suporte lá no brasileiro, que tava o Vini e o Thiago, que é o professor de lá. Quero agradecer muito a ele e os meus companheiros de treino, tanto como os da Checkmate, que me ajudaram bastante, dos adultos, das crianças, e do Logui também, quanto da geração PP, né? Que os meus amigos de treino de lá também, eu conheço bastante gente lá, e tô me identificando com eles. Solta a voz, Vini. É um momento aqui único, né? Muito importante pra gente. Tá? Um momento de visibilidade, que é o que eu acho que a gente mais busca, sabendo que somos oriundos de comunidade, uma situação social, financeira, que a gente luta cada dia para estar aí nessa garra, ocupando nossos espaços. E tá aqui, eu acho que é um movimento de
visibilizar pessoas assim como nós que estão em busca também de patrocínio, em busca de realizar um sonho, e busca de uma questão de inclusão social. Eu acho que a gente está aqui representando um pouco essa galera. E agradecer também ao David pela oportunidade de estar aqui. Nada, Que honra é toda um minha. lugar ímpar, como eu já falei, eu já acompanhava também, mas quando eu fui vendo as pessoas que a gente tem relação, falei, caramba, que coincidência, que coisa boa, né? Agradecer principalmente a família da Michelle, a mãe da Michelle, a Márcia, por confiar, eu acho que é o bem mais precioso dela, que é uma filha, né? Ao meu cargo como professor. E agradecer aos meus parceiros também, como o Diogo, da BST, o Thiago, da Geração PP. Agradecer principalmente a minha academia, que está dando esse suporte e acolhimento, que é a Academia Checkmate Fatizone. Agradecer também, mais uma vez, reforçar agradecimentos ao seu Carlinhos, da Camorim Serviços Marítimos. E eu acho que tudo isso é porque a gente tem um propósito. Ninguém anda sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu acho que tudo isso é o conjunto de uma obra. E eu espero que a nossa presença aqui, a campanha da Michelle, todos os movimentos que a gente tem levantado nas redes sociais, seja um movimento de incentivo para as pessoas que querem alcançar os seus sonhos, assim como a Michelle realizou de luta europeu e vai realizar muitos outros sonhos, mas também de pessoas que têm essa vontade de ajudar, de fazer um trabalho mais preciso, fazer um trabalho mais contundente. Estamos aqui em busca de novos horizontes, novos objetivos. Então, agradecer a todo mundo que está aí assistindo. E só gratidão em rumo aos novos ares, às novas metas. Não, cara, eu agradeço. Fiquei muito feliz hoje de receber vocês aqui. Foi marcado meio que em cima da hora, que você acabou de chegar do Brasileiro. Eu falei contigo, tu tava lá. Tava lá no Brasileiro ainda. Falei Tava no contigo, Brasileiro você tava ainda, lá na emoção do campeonato, do título, as lágrimas ainda escorrendo, comemorando ainda. E, cara, a oportunidade foi minha. Eu que agradeço de vocês estarem aqui, porque acho que a confiança no meu trabalho já diz tudo. Isso não tem preço, ter a confiança de vocês. E dizer que vocês podem contar comigo sempre nos campeonatos por aí. Quando você quiser retornar com um outro título, a gente remarca alguma coisa. E é isso, foi um prazer receber vocês. Parabéns, Michelle, parabéns, Obrigada. Vini. Muito obrigado. Por dedicar a vida a isso, né, cara? Como você deu o exemplo do Márcio de Deus. Isso. É um cara que abriu mão de muita coisa da vida dele para Exatamente. construir o que ele construiu hoje. Então é isso, obrigado de verdade. Parabéns a Checkmate pelo projeto. Parabéns a você também aí por acreditar. Obrigada. Muito obrigado a presença de vocês aí. Tá bom, mamãe? Gratidão, gente. Também a mãe tá ali, pra quem não tá vendo. E isso aqui é um espaço nosso, meu irmão. Isso aqui é o espaço do jiu-jitsu pra gente falar com todo mundo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Obrigada a gente. vocês. Pra você que ficou até aqui, muito obrigado. Curta, comenta, compartilha. Manda um salve lá no site da Tauron. Entra lá, tem umas peças maneiras lá que o Rubinho vai te atender prontamente. Queria agradecer muito ao estúdio Betamax, no qual apoia o meu trabalho, nos disponibiliza o espaço para alcançar aí vocês. É um estúdio que produz não só transmissão ao vivo, como comercial, como gravação de podcast, enfim, uma produtora de alta qualidade, alto nível. Obrigado a Betamax por essa parceria também. E até a próxima. Obrigado a todo mundo. Os.